Olá pessoal, professor Alex Bruno. Nós vimos na aula passada sobre o assunto permutação. Permutação simples, permutação com elementos repetidos e permutação circular. E na aula de hoje eu vou estar explicando sobre arranjo e combinação. Então fica comigo e vamos estudar. De um grupo de 5 pessoas em uma empresa, Flávia, Thaís, Jorge, Hugo e Mila, pretende-se escolher um presidente e um vice-presidente. Nestas condições, quais as possibilidades de se escolher o presidente e o vice? Semelhantemente à aula passada, nós vamos tentar aqui montar todas as possíveis combinações de resultado para presidente e para vice-presidente. Vamos considerar primeiramente que Flávia seja eleita presidente. E a partir dela, vamos verificar as possibilidades de presidente e vice-presidente. Considerando que Flávia foi eleita presidente, nós temos aqui mais 4 possibilidades de combinação de presidente e vice. Podemos ter Flávia presidente e Thaís vice. É uma possibilidade. Podemos ter Flávia presidente e Jorge vice. 2 possibilidades. Podemos ter Flávia presidente e Hugo vice, ou Flávia presidente e Mila como vice. Só considerando como Flávia a presidente, nós temos aqui 4 possibilidades. E vamos verificar aqui, considerando outras pessoas sendo presidente e os seus vices respectivos. Considerando que Thaís seria presidente, vamos verificar como é que fica? Thaís presidente, nós podemos ter aqui Flávia, Jorge, Hugo e Mila. Então, nós temos aqui mais 4 possibilidades de eleição de presidente e vice. Podemos ter Thaís e Flávia, nesta ordem, Thaís e Jorge, Thaís e Hugo ou Thaís e Mila. Lembrando que a Thaís seria presidente e uma dessas outras possibilidades seria o seu vice. Nós temos mais 4 possibilidades. Agora, considerando que Jorge foi eleito presidente, vamos verificar a possibilidade aí de presidência e vice, considerando que o Jorge já foi eleito presidente. Nós poderíamos ter aqui Jorge presidente e Flávia vice, ou Jorge presidente e Thaís vice, Jorge presidente e Hugo vice, ou Jorge presidente e Mila vice. Então perceba aqui que nós temos mais 4 possibilidades. E ainda falta verificar as possíveis combinações, considerando que Hugo foi eleito presidente e Mila eleita presidente. Para cada uma pessoa eleita presidente, nós temos 4 possibilidades para vice. Portanto, nós temos ao todo aqui 20 possíveis resultados de eleger o presidente e o vice. Arranjo simples. O cálculo das possibilidades de um evento ocorrer também pode ser obtido por meio da seguinte fórmula. O N corresponde ao número total de eventos e P é o número de eventos que se considera. E como é que se calcula? N fatorial é o número e N menos P fatorial no denominador. Nós falamos o seguinte, arranjo de N tomados P a P vai ser igual a N fatorial dividido por N menos P fatorial. Vamos aos exemplos com números para a gente entender melhor. Calcular arranjo de 7 tomados 3 a 3. Então, como é que se calcula? Vai ser 7 fatorial dividido por 7 menos 3 fatorial. E então, prosseguindo aqui o cálculo, 7 fatorial dividido por 4 fatorial. E nós vamos reduzir agora.
7 fatorial é a mesma coisa que 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4 fatorial. Vamos parar bem aqui. Por quê? Porque no denominador eu já tenho 4 fatorial. Então, eu posso fazer o princípio do cancelamento. Eu vou simplificar 4 fatorial com 4 fatorial. E me restam, então, 7 vezes 6 vezes 5. E o resultado será 210. Item B. Arranjo de 5 tomados 2 a 2. Vai ser 5 fatorial, conforme a fórmula. Você pode conferir novamente a fórmula, como é obtida. E aqui embaixo é 5 menos 2 fatorial. E então, repete-se o 5 fatorial. E aí calcula-se 5 menos 2 é 3 fatorial. Então, vamos reduzir aqui. 5 vezes 4 vezes 3 fatorial. E eu reduzo até chegar no valor que tem um denominador aqui, que é 3 fatorial também. E aí vamos simplificar. 3 fatorial cancela com 3 fatorial. 5 vezes 4, 20. Esse é o resultado aqui do arranjo de 5 tomados 2 a 2. Item C. Arranjo de 10 tomados 6 a 6. Vai ser calculado 10 fatorial dividido por 10 menos 6 fatorial. E aí, 10 fatorial vai ser 10 vezes 9, vezes 8, vezes 7, vezes 6, vezes 5, vezes 4, fatorial. E 10 menos 6 fatorial é 4 fatorial. Então, nós cancelamos aqui, ó, 4 fatorial com 4 fatorial e resolvemos aqui essas contas de multiplicação. 10 vezes 9, vezes 8, vezes 7, vezes 6, vezes 5 será igual a 151.200. Você pode pausar o vídeo e tentar fazer esse cálculo no seu caderno, que eu faço adiantado aqui para a gente ganhar tempo. Item D. Arranjo de 3 tomados 2 a 2, mais arranjo de 7 tomado 3 a 3. Vamos obter o resultado, então. Arranjo de 3 tomado 2 a 2 vai ser 3 fatorial dividido para 3 menos 2 fatorial, mais o arranjo de 7 tomado 3 a 3 vai ser 7 fatorial dividido por 7 menos 3 fatorial. Então, nós temos duas operações aqui envolvendo fatorial. Repetindo-se a primeira conta, bem aqui nesse espaço, nós vamos ter 3 fatorial e 3 menos 2 é 1. 1 fatorial. Vamos reduzir, então, o 3 até chegar na unidade. Mas, vamos operar essa conta bem aqui e colocar o resultado aqui do lado direito. 7 fatorial. 7 menos 3 vai dar 4 fatorial. E prosseguindo agora a conta, nós temos 3 fatorial é 3 vezes 2 vezes 1, dividido por 1 fatorial, que é 1. Mais 7 fatorial, 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4 fatorial, dividido por 4 fatorial. Continuando a operação aqui, 3 vezes 2, 6, vezes 1 continua sendo 6 e dividindo por 1, né? Qualquer número dividido por 1 é ele próprio. Então, bem aqui nós temos 6, mais cancela-se 4 fatorial com 4 fatorial e resta aqui 7 vezes 6 vezes 5, que nós já vimos no item A que vai dar 210. E a soma, então, 210 com 6 é 216. Portanto, a operação arranjo de 3 tomado 2 a 2, mais arranjo de 7 tomado 3 a 3 vai ser igual a 216. Exercícios de fixação. Quantos números de 3 algarismos diferentes podemos escrever com os algarismos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9? Perceba na questão que nós vamos selecionar dentre os 9 dígitos aí, 3 apenas e formar um novo número, como se fosse uma espécie de senha. Então, eu tenho aqui
3 possibilidades de escolha e do total de 9. Nós vimos essa questão na primeira aula falando sobre o princípio fundamental da contagem. Para a primeira escolha, para escolher o primeiro dígito, eu tenho aqui 9 possibilidades. Para a escolha do segundo número, dado que eu já escolhi um, já que vão ser algarismos diferentes, eu escolhendo um dígito, eu não poderia escolhê-lo novamente. Então, eu vou ter apenas 8 possibilidades de escolha. Perceba que esse 9 não vai corresponder ao algarismo 9, e sim ao total de possibilidades que eu tenho. Eu tenho aqui 9 possibilidades de escolha de algarismo. Portanto, eu coloco aqui o valor total de possibilidades. Dado que eu escolhi um número, eu vou ter apenas 8 possibilidades para a segunda escolha, e para a terceira escolha, eu vou ter 7 possibilidades. E aí nós calculamos aqui, usando o princípio fundamental da contagem. 504. Vamos calcular agora a mesma possibilidade usando o conhecimento de arranjo. Nós temos um total de 9 números, então vai ser arranjo de 9, para escolher apenas 3. Então vai ser arranjo de 9 tomados 3 a 3. E vai ser calculado da seguinte maneira: é 9 fatorial dividido por 9 menos 3 fatorial. Eu peço a você que pause o vídeo e tente fazer isso sozinho, o desenvolvimento dessa conta aí. Pausou o vídeo? Já obteve o resultado? Então vamos lá. 9 fatorial. Repete-se o 9 fatorial. 9 menos 3 é 6 fatorial. E aí, vamos reduzir o 9 vezes 8, vezes 7, vezes 6 e parar até o valor que tem aqui no denominador. Nós vamos simplificar 6 fatorial com 6 fatorial e o resultado nós vamos ter aqui 9 vezes 8 vezes 7, que nós já vimos semelhantemente no princípio fundamental da contagem, que resultará em 504. Segunda questão. De quantos modos pode ser escolhido o presidente e o relator de uma CPI entre 10 deputados que disputam o cargo? Nessa questão, perceba que há aqui uma diferença na ordem se eu escolher os candidatos, né? Nós temos aqui um presidente e um relator. Então, se eu escolher João presidente e Maria relatora, não vai ser a mesma coisa que escolher Maria presidente e João relator. Então, nessas questões em que a ordem dos fatores sendo trocadas fazem diferença, é aí que eu calculo o arranjo. Então, eu tenho 10 pessoas para disputar um cargo e são 2 cargos ao todo. Então, vou calcular aqui o arranjo de 10 tomados 2 a 2. Embora não fale que são 2 cargos, eu percebo aqui pela leitura do texto que é o que eu tenho. Eu tenho um cargo para presidente e um para relator, totalizando 2. Então, esse 2 surgiu daqui dessa contextualização. E aí você vai ter que ter essa capacidade de interpretar o texto. Então, calculando agora, arranjo de 10 tomado 2 a 2, pausa o vídeo, tenta fazer sozinho primeiro, tá? Então, vou continuar aqui. É 10 fatorial e 10 menos 2 fatorial. 10 fatorial vai ser 10, repete-se, 10 menos 2, 8 fatorial. E aqui, 10 vezes 9 vezes 8 fatorial, eu cancelo aqui com 8 fatorial. Eu tenho, então, 90 possibilidades de eleger um presidente e um relator dentre 10 deputados. De quantas maneiras 5 meninos podem se sentar em um banco que tem apenas 3 lugares? Perceba aí, nós temos ao todo aqui 5 garotos e aí nós temos apenas 3 lugares. E aí, claro, ao sentarem-se, a ordem que eles vão sentar faz diferença. Então, como a ordem interessa, a ordem faz diferença nessa questão, nós calculamos arranjo. Arranjo de 5 tomados 3 a 3. E aí, arranjo de 5 tomado 3 a 3 vai ser 5 fatorial e dividido por 5 menos 3 fatorial. 5 fatorial, vou repetir aqui,
5 menos 3 resulta em 2 fatorial. 5, eu vou reduzir 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 fatorial, dividido por 2 fatorial. Cancelando aqui 2 fatorial com 2 fatorial, eu tenho como resultado final 60. Eu tenho 60 possibilidades de agrupar os meninos em 3 lugares diferentes. Quarta questão. De quantos modos pode ocorrer a classificação dos 3 primeiros lugares, sem empate, de 10 atletas que disputam uma corrida de 1.500 metros? Nós temos aqui 10 atletas e vão competir aí para conseguir os 3 primeiros lugares. Nesse caso, nós temos aqui os atletas. A ordem faz diferença de colocação? Quem for o primeiro lugar faz diferença em relação a quem for segundo e quem for terceiro? É claro que faz, né? A premiação vai ser diferente, né? E a questão do reconhecimento também vai ser diferente. Então, já que a ordem de chegada faz diferença, nós temos então aqui uma questão de arranjo. Vai ser arranjo, então, de 10 tomados 3 a 3. Essa situação está sendo enfatizada porque nós vamos ver um segundo assunto em que a ordem não faz diferença. E aí, sabendo a diferença entre um e outro, você vai fazer um cálculo diferente. Arranjo, a ordem interessa. E aí, o outro assunto, a ordem não interessa. Vai ser outra fórmula. Calculando aqui, então, arranjo de 10 tomados 3 a 3 vai ser 10 fatorial dividido por 10 menos 3 fatorial. Repete-se o 10 fatorial. 10 menos 3 é 7. E eu vou reduzir o 10 vezes 9, vezes 8, vezes 7, até chegar no mesmo número que está no denominador. Simplificando 7 com 7 fatorial, nós temos 8 vezes 9, 72, vezes 10, 720. Eu tenho 720 possibilidades de resultado para primeiro, segundo e terceiro lugar, considerando 10 atletas. Se liga nessa. Arranjos simples são agrupamentos onde nos interessam a ordem em que os elementos são colocados, mas existem situações de contagem em que a ordem dos elementos não importa para a obtenção do resultado. Vamos verificar aqui 2 exemplos. O primeiro exemplo diz assim: de um grupo formado por 5 pessoas, Pedro, Tiago, João, Marta e Maria, será formada uma comissão com 2 pessoas para organizar uma festa de confraternização. Quantas comissões podem ser formadas? Nesse contexto, formar uma comissão com 2 pessoas, se você prestar atenção na leitura do texto, não faz diferença a ordem que você for selecionar. Por exemplo, selecionando Pedro e Tiago, ou Tiago e Pedro, vai ser a mesma dupla. Portanto, a ordem nessa questão não faz diferença. Nós não temos aqui uma questão hierárquica. Pedro e Tiago não faz diferença em relação a Tiago e Pedro. O Pedro não vai ser presidente de nada, não vai ter um cargo superior ao Tiago. Eles vão ter aqui o mesmo patamar de autoridade, vamos poder falar assim. E a mesma coisa se nós selecionarmos Pedro e Marta ou Marta e Pedro. A ordem que forem chamados não vai fazer diferença. Então, o procedimento matemático para obter vai ser diferente daquele que nós vimos na ideia do arranjo. Agora vamos ver aqui uma questão semelhante à anterior. De um grupo formado por 5 pessoas, Pedro, Tiago, João, Marta e Maria, será eleito um presidente e um secretário para o Sindicato de Vendedores Ambulantes. Quantos resultados diferentes podem ocorrer desta eleição? Se você prestar atenção com cuidado, nesta situação agora, nós já temos aqui a condição de eleger um presidente e um secretário. Nesse contexto, a ordem que foi eleito um e outro vai fazer diferença. Então, por exemplo, aqui, Pedro, presidente, e Tiago, vice. Não vai ser a mesma coisa que eleger Tiago, presidente, e Pedro, vice-presidente. Então, nesse contexto, a ordem
importa. E aí, já que a ordem importa, eu poderia obter o resultado pela ideia de arranjo. Arranjo de 5 tomados 2 a 2, que vai ser 5 fatorial e 5 menos 2 fatorial. Agora, e para calcular o outro procedimento, onde a ordem não importa? Quando a ordem não importa, nós obtemos o resultado do número de possibilidades pela seguinte expressão. Combinação de n tomado PAP vai ser igual a n fatorial dividido por p fatorial vezes n menos p fatorial. É a fórmula matemática para obter o número de combinações, levando em consideração que a ordem dos eventos não importa. Vamos ver aqui alguns exemplos para tentar identificar como calcular a combinação. Item A. Combinação de 10 tomados 3 a 3. Vai ser 10 fatorial dividido por 3 fatorial, que o 3 corresponde ao P aqui da fórmula, e, prosseguindo, 10 menos 3 fatorial. Ele é bem semelhante à ideia de arranjo, no entanto, é acrescentado aqui o valor 3. E agora, nós calculamos 10 fatorial, vou repetir, e aqui embaixo é 3 fatorial, e 10 menos 3 é 7 fatorial. E agora, eu vou desenvolver o 10 fatorial até chegar aqui no 7, que é o maior denominador. Então, 10 vezes 9 vezes 8 vezes 7 fatorial. O 3 eu posso já desenvolvê-lo, então. 3 vezes 2 vezes 1. E esse 7 aqui vai ser cancelado, né? 7 fatorial cancela com 7 fatorial. Prosseguindo aqui, então, nós podemos calcular aqui. 3 eu posso cancelar com 9. 9 dividido para 3 resulta em 3. Então, eu tenho nesse momento 10 vezes 3 vezes 8. E aqui embaixo eu tenho um 2. E eu, então, posso simplificar também. 8 divide por 2, resulta em 4. Então, aqui no numerador, todos aqui embaixo, como eu já dividi, restou apenas o 1. Então, não precisa aparecer aqui no denominador. E aqui no numerador eu tenho 10 vezes 3 vezes 4. E aí eu vou ter, então, 120. Então, está aqui o resultado. Se você tem dificuldade com essa questão de simplificação, eu peço a você que pause o vídeo, volta aí, tenta assistir novamente para você começar a assimilar. Porque nessas aulas de arranjo e combinação, nós vamos estar trabalhando diretamente com essas questões de simplificar valores. Item B. Combinação de 8 tomado 3 a 3. Vai ser 8 fatorial dividido por 3 fatorial e 8 menos 3 fatorial. Prosseguindo, 8 fatorial eu vou repetir. Repete-se o 3 fatorial. 8 menos 3 é igual a 5 fatorial. Então, eu vou reduzir 8 vezes 7 vezes 6 até chegar aqui no valor do maior denominador, que é o 5. 8 vezes 7 vezes 6 vezes 5 fatorial. E eu parei no 5 para poder cancelar com o 5 que está no denominador. 3 fatorial, já que eu não vou cancelar imediatamente, eu posso já desenvolvê-lo. 3 fatorial é 3 vezes 2 vezes 1, vezes o 5 fatorial que eu vou cancelar. Então, 5 fatorial eu cancelo com 5 fatorial, e aí restou 8 vezes 7 vezes 6. Eu posso cancelar bem aqui, ó. 3 vezes 2 é igual a 6. Aí esse 6 bem aqui. Então, cancelo. 3 vezes 2, 6, divide com 6. E então restou 8 vezes 7, que vai dar 56. Eu deixo a você como recomendação que você tente fazer a letra C e a letra D e deixa nos comentários aí qual o resultado dessas questões, tá? Então, para ganharmos tempo, nós vamos já prosseguir para os exercícios de fixação. Exercícios de fixação. Questão 1. Quantas equipes de 3 estudantes podem ser formadas com 20 estudantes?
Nessa questão, vão ser escolhidos 3 dentre 20 e perceba que não há uma hierarquia entre eles até então destacada. Já que a ordem não importa, o assunto aqui é combinação. Eu tenho aqui combinação de 20 tomados 3 a 3, que vai ser calculada da seguinte maneira. É 20 fatorial dividido por 3 fatorial e aqui 20 menos 3 fatorial. Prosseguindo, 20 fatorial repete-se, repete o 3 fatorial, eu posso até desenvolvê-lo. E 20 menos 3 vai dar 17 fatorial. Então, agora aqui, eu vou desenvolver o 20 e vou reduzi-lo até chegar no 17 fatorial. 20 vezes 19 vezes 18 vezes 17 fatorial. E eu vou cancelar aqui, 3 vezes 2 vezes 1 vezes 17 fatorial. Eu vou cancelar 17 fatorial com o outro 17 fatorial. Continuando aqui a conta, nós vamos ter que simplificar agora os valores que são múltiplos. Então, o 18 ele é múltiplo de 3. 18 dá para dividir por 3. 3 e 18, simplificando aqui, 18 por 3, nós vamos ter o 6. E eu posso cancelar aqui também, o 20 simplifica com o 2, que resulta em 10. Então, nós temos aqui 10 vezes 19 vezes 6. E o resultado será 1.140. Nós temos 1.140 possibilidades de formar uma comissão com 3 estudantes, dentre 20. Segunda questão. De um grupo de 30 professores, pretende-se formar uma comissão de 5 pessoas. Quantas comissões distintas podem ser formadas? Novamente, nessa situação, não haverá uma hierarquia entre os 5 escolhidos. Não vai ter ninguém que vai ser o presidente, ou o secretário, ou o tesoureiro. Os 5 vão ser escolhidos no mesmo patamar de igualdade. Desta forma, como não há uma hierarquia, não há uma diferenciação entre eles, não importa a ordem que for chamar a primeira pessoa. Então, já que a ordem não importa, nós temos aqui um assunto que é a combinação. Combinação de 30 tomados 5 a 5. E vai ser calculado como? 30 fatorial dividido por 5 fatorial e vezes 30 menos 5 fatorial. Repete-se o 30 fatorial. 5, 30 menos 5 é 25 fatorial. E então vou desenvolver o 30 fatorial até ele chegar e ser reduzido ao 25. 30 vezes 29 vezes 28 vezes 27 vezes 26 e vezes 25 fatorial. E aqui nós temos 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1 e o 25 fatorial também. Cancela-se 25 fatorial com 25 fatorial e nós vamos simplificar aqui os possíveis valores. Dividindo 30 por 5, resta 6. A divisão é 6. Dividindo 28 por 4, nós temos 7. Dividindo 27 por 3, nós temos 9. E dividindo 26 por 2, nós temos 13. Então, vamos colocar aqui ao lado o resultado das simplificações. 6, 29, 7, 9 e 13. E agora vamos multiplicar esses valores para obter o número de possibilidades de montar a comissão de professores. 142.506 possíveis resultados para montar as comissões dentre 30 professores. Numa clínica médica, trabalham 5 médicos e 10 enfermeiras. Devem ficar de plantão sempre 1 médico e 3 enfermeiras. Quantos grupos de trabalho podem ser formados?
Nesta questão, nós vamos ter aqui duas situações diferentes, né? Dentre 5 médicos, nós vamos selecionar um. E dentre 10 enfermeiras, nós vamos selecionar 3. Então, como a ordem de chamada do médico e das 3 enfermeiras não faz diferença, nós temos combinação. No entanto, vamos calcular a combinação de 5 médicos tomados um a um, já que dos 5 médicos eu vou escolher um, e também eu vou escolher aí a combinação de 10 enfermeiras para tomar 3. E aqui eu vou multiplicar os resultados das combinações. Vamos calcular primeiramente a combinação dos 5 médicos para escolher um. Combinação de 5 tomado 1 a 1 vai ser 5 fatorial dividido para 1 fatorial e 5 menos 1 fatorial. E o resultado vai ser 5 fatorial, 1 fatorial é 1 e 5 menos 1 é 4 fatorial. Eu vou reduzir o 5 até chegar no 4 fatorial, 5 vezes 4 fatorial. E 1 vezes qualquer número vai ser ele mesmo, né? Então, resulta aqui, né? 4 fatorial cancela com 4. Eu tenho 5 possibilidades de escolher um médico. Então, combinação de 5 tomado 1 a 1 é igual a 5. Combinação de 10 tomado 3 a 3 vai ser 10 fatorial dividido por 3 fatorial e 10 menos 3 fatorial. Repete-se o 10 fatorial. 10 menos 3 é 7 fatorial. E agora eu vou reduzir o 10 fatorial até chegar no 7. 10 vezes 9 vezes 8 vezes 7 fatorial. E aqui embaixo, 3 fatorial vezes 7 fatorial. Eu vou cancelar 7 fatorial com 7 fatorial. E agora nós temos aqui 10 vezes 9 vezes 8 dividido por 3 vezes 2. 3 eu simplifico com 9. 9 dividido por 3 é 3. E 2 dividido com 8, que resulta aqui em 4 no numerador. Então, eu tenho 10 vezes 3 vezes 4. Então, combinação de 10 tomado 3 a 3 vai ser igual a 120. E agora, já que eu sei quanto vale combinação de 5 tomado 1 a 1, e eu sei quanto vale combinação de 10 tomado 3 a 3, eu vou multiplicar o resultado. Combinação de 5 tomado 1 a 1 vezes combinação de 10 tomado 3 a 3 vai ser igual a 5 vezes 120, que vai ser igual a 600. Eu tenho 600 possibilidades de escolher um médico e 3 enfermeiras dentre as possibilidades. Para a elaboração de um projeto de pesquisa, o Departamento de Matemática e Estatística indicou 6 professores de matemática e 4 de estatística. O número de comissões com 4 professores de matemática e 2 de estatística que poderão ser formadas é... Se você ler atentamente a questão, você vai verificar aí que nós temos 6 professores de matemática para escolhermos 4 para a comissão. E em estatística, nós temos 4 professores para escolhermos 2. Então, vamos tentar verificar aqui. A ordem que for selecionar esses 4 não faz diferença, não vai alterar aqui a comissão. Então, nós temos uma combinação. Combinação de 6 tomados 4 a 4 e combinação de 4 tomados 2 a 2. Então, semelhante à questão 3, nós vamos ter aqui uma multiplicação do cálculo de combinação. Primeiramente, vamos calcular a combinação de 6 tomado 4 a 4. Depois, combinação de 4 tomado 2 a 2. E vamos multiplicar os resultados. Combinação de 6 tomado 4 a 4. É 6 fatorial dividido por 4 fatorial e vezes 6 menos 4 fatorial. Prosseguindo, 6 fatorial vai ser igual a 4 fatorial e 6 menos 4 é 2 fatorial. Então, eu vou reduzir o 6 até chegar no maior denominador, que agora é o 4. 6
vezes 5 vezes 4 fatorial. Eu vou cancelar com este 4 fatorial e o 2 vai ser 2 vezes 1. 2 fatorial é 2 vezes 1. Cancela 4 com 4 e aqui eu posso simplificar esse 2 com o 6, que é número par. Então, 6 dividido por 2 é 3. Eu tenho, então, 3 vezes 5. Combinação de 6 tomado 4 a 4 deu igual a 15. E agora vamos verificar quanto é 4, combinação de 4 tomado 2 a 2. Combinação de 4 tomado 2 a 2. Pausa o vídeo agora e tenta fazer sozinho essa questão aí, para depois ver como é que eu faço, tá? Então, vamos lá. 4 fatorial, 2 fatorial, e aqui 4 menos 2 fatorial. 4 fatorial vai ser 4 vezes 3 vezes 2 fatorial. E aqui temos 2 fatorial e 4 menos 2 também é 2 fatorial. Simplificando, 2 fatorial cancela com 2 fatorial, nós temos 4 vezes 3. E 2 fatorial aqui que sobrou é 2 vezes 1. Eu vou simplificar. 4 simplifica com 2, nós temos 2 vezes 3. E 2 vezes 3 é 6. Nós temos aqui o segundo resultado e agora vamos multiplicar aqui, né? O resultado de 6 tomados 4 a 4 vezes o resultado de combinação de 4 tomados 2 a 2. Então, combinação de 6 tomado 4 a 4 vezes combinação de 4 tomado 2 a 2 vai ser 15 vezes 6. E o resultado será 90. Existem aí 90 possibilidades de formar essas comissões. A alternativa correta será item A, 90. Nós vimos até aqui dois assuntos, o arranjo e combinação. Geralmente, quando nos deparamos com problemas de contagem, surge uma dúvida. Essa questão é para resolver por arranjo ou combinação? E dado que nós tentamos resolver, há outra dúvida. Tá certo o que eu fiz? Então, uma das situações que ajuda você a poder responder corretamente é ler atentamente o texto e verificar se a ordem dos fatores importa ou não. Então, sabendo que a ordem importa, o assunto é arranjo. E, considerando, como nesses exercícios agora aqui, que a ordem não importa, o assunto é combinação. Então, é muito importante a interpretação do texto antes de você começar a tentar fazer cálculos. Tarefa da semana. Eu deixo com vocês aqui 6 questões. Eu vou enviar também para o grupo como apostila. E eu quero que vocês identifiquem cada questão e escrevam. Primeiramente, cada questão aqui trata-se de arranjo ou combinação. Então, antes de resolver, você vai marcar em cada questão. Primeira questão, você vai dizer, é arranjo ou combinação? Segunda questão, é arranjo ou combinação? Você vai responder aí de que se trata. A partir disso, você vai calcular. Sendo arranjo, é uma fórmula. E sendo combinação, é outra fórmula. Tudo bem? Então, pessoal, bons estudos e ótimo final de semana.